Olá, companheiros, amigos dessa jornada espiritual de melhoramento. O tema da nossa conversa de hoje é sobre o sentido da oração. E aí eu me lembro uma conversa que tive com o Espírito certa feita. E ele me dizia que nesse momento da encarnação, nesse momento que nós estamos vivendo, extremamente conturbado, de situações difíceis, era preciso retomar aos primeiros conhecimentos, as primeiras lições para nos fortalecermos. E uma dessas primeiras lições ensinadas pelo Mestre Jesus foi a oração. Então, em meio a um momento onde temos um avanço tecnológico, onde nós temos um conhecimento espiritual multiplicado, distribuído, é preciso retomarmos a primeira lição, as primeiras lições. E aí, vamos nós hoje, de forma objetiva, tentarmos construir esse sentido da oração. Os espíritos já nos dizem assim, o que é essa oração? A oração, ela é uma prece, é uma rogativa de invocação que nós vamos fazer mediante ao nosso pensamento elevado e vai estabelecer então nesse pensamento de vontade, de querer, de desejo, uma comunicação com o ser superior a quem nós dirigimos a essa prece, a Deus, nosso Pai. E essa prece, isso está descrito lá no Evangelho, capítulo 27, que descreve muito bem sobre o sentido da oração. E depois teremos lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, Lei de Adoração, também uma descrição vasta sobre esse sentido dessa oração. Essa invocação que fazemos ao Ser Superior, a Deus, nosso Pai. E que tem por objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação por algo, E essa prece, essa oração, nós podemos fazer para nós podemos também intencionar a outras pessoas, nós podemos fazer pelos mortos, por quem acabou de desencarnar ou quem já está desencarnado. Mas é um pedido que devemos aprender a fazer diretamente a Deus. Quando perguntado sobre a possibilidade de intermediarmos essa prece, de pedirmos a outrem, os espíritos amorosamente e assim de forma bem engraçada nos falam: olha, quando fizerem as orações, escolham bem os seus intermediários, caso você não se sinta aberta, forte, suficiente, porque nós temos esse equívoco, de achar que não temos o merecimento de fazermos essa invocação a Deus Pai, a energia suprema que move a todos. Então, nós precisamos reconhecer quem são esses intermediários para que nós tenhamos um pedido atendido, porque a depender de quem a gente pede, talvez não tenha tanta força lá em cima. Então, de forma jocosa até, falando que o melhor pode ser o pedido direto. Nós podemos, como filhos diletos, mas também podemos pedir o auxílio de Jesus, porque ele disse: se quer ir ao Pai, pode vir por mim. Mas quando ele diz assim, ele não se colocou no lugar de que ele é o único, ele demonstra, ensina, apresenta o caminho. E ele nos ensinou a orar. Quando disse: eleva seu coração ao Pai Celestial e diz do fundo da sua alma: Pai que estás nos céus. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina nessa conversa amorosa com o nosso Pai. E aí, os espíritos vão informar a Kardec
Para que serve essa oração? É importante termos a consciência de que essa prece, ela serve em primeira instância para o nosso melhoramento interno. A prece torna o homem melhor. Porque quando nós oramos com fervor, com confiança, nós estabelecemos uma força motriz que nos ajuda a enfrentar qualquer vicissitude, qualquer situação, qualquer obstáculo. Então, o primeiro ponto é nos tornarmos melhores. Porque na medida também que eu oro, eu vou deixando o meu orgulho de lado, eu vou entrando numa camada mais profunda do meu psiquismo, quando essa prece é verdadeira, e a gente vai falar ali logo adiante da eficácia da prece, e eu entrando nessa interioridade de mim mesma, eu consigo ver de fato aquilo que eu preciso melhorar. E a prece vai me tornando uma pessoa melhor. O essencial, então, não é orar muito, ficar numa oração ensandecida que chega, que beira até um fanatismo. Porque a prece é algo vivo, é algo sentido. Então vale mais uma prece sentida do que muitas apenas colocadas de palavras para fora de sua boca. As palavras de uma oração, elas vão para o externo e chegam até Deus, mas elas vão profundamente curando as nossas células. Um outro ponto que a espiritualidade vai falar, além de nos tornar melhores, ela faz com que atraiamos ao nosso campo energético entidades, espíritos que vão nos ajudar nessa caminhada. Porque à medida que oramos, melhoramos a nossa frequência vibratória, Deus envia seus bons mensageiros para se aproximarem de nós nesse intento e nos ajudarem nessa prova. Então nós vamos angariar ainda a companhia de bons espíritos que vão nos ajudar na prova. Um grande equívoco que a gente precisa retirar. A prece, a oração, ela não vai retirar a falta que eu cometi. Ela não vai tirar aquela dor que eu preciso experienciar para o meu melhoramento. Mas ela vai atenuar e ela vai me dar forças para eu atravessar esse vale aí do suplício, do lamento, da dificuldade e da dor. Então, quando oramos, pedimos, rogamos aos bons espíritos que nos ajudem, não é para tirar a nossa dor, a nossa doença, mas é para fazermos compreender, por meio desse momento que nós estamos experienciando, o melhor extrato para o nosso desenvolvimento. Então, a nossa prece, ela precisa, todo mundo conhece, né, a parábola do fariseu e do publicano. A eficácia da prece consiste no grau de inteireza que eu dou. Não façamos a prece como os fariseus que chegam no templo gritando: Senhor, Senhor, falando alto, eu sou melhor, já estou melhor do que fulano, do que beltrano, do que cicrano, apontando os erros do outro sem contudo olhar os seus próprios erros. Essa não é a prece agradável a Deus. A prece mais agradável a Deus é a do publicano, que abaixa a cabeça no templo, recolhe-se na sua dificuldade e diz: Senhor, perdoe-me pela minha imperfeição, mas estou aqui, aberto, para que tu me orientes a melhor caminhada. É esse reconhecimento que a prece nos faz, da nossa imperfeição, das nossas dificuldades, mas sobretudo da possibilidade que nós temos de melhorarmos. Então a prece será eficaz nesse sentido, quando humildemente pedida, sentida, sobretudo sentida, e nesse reconhecimento de que eu posso atrair bons espíritos para avançar junto comigo nessa caminhada e me melhorar. E sobretudo o que a lição nos traz, né? A prece, ela é eficaz. Pedi e obtereis. Você vai sim conseguir receber por intermédio desse melhoramento que você faz. Mas o mais lindo de tudo que a oração nos oferece, eu quero trazer hoje para vocês, que os espíritos nos trazem. A oração nos traz felicidade.
uma felicidade inimaginável oferecida por meio desse recurso de invocação ao alto. E Santo Agostinho amorosamente nos fala assim, que o exercício de orar constantemente, orarmos para o agradecimento, orarmos pela nossa vida, nesse sentido, faz com que a nossa vida seja uma prece. Porque todos os nossos atos podem ser orações expressas, no sentido de que eu compreendo a minha estada na Terra. Eu não sou mais uma pessoa que não consegue, que ainda está amarrada nas teias da inconsciência sobre a sua importância reencarnatória. Eu reconheço, e nesse reconhecimento eu atraio bons espíritos, eu me torno uma pessoa melhor e eu vou conscientemente sentir a felicidade que a prece nos traz. E aí, para a gente concluir, eu convido todos a lerem a prece que Ismália faz no livro Os Mensageiros, que é um comando maravilhoso de invocação do seu próprio coração, do amor exaltando, e o quanto isso purifica o ambiente que a gente está e traz a todos benefícios. E aí, seguindo as palavras de Santo Agostinho, tão belas, que ele nos apresenta, diz assim: se soubéssemos o grande bem que a prece faz, que traz fé ao nosso coração, induzindo a nossa alma ao arrependimento, nós faríamos ela mais vezes, sentidas, mais vezes no sentido de sentir a prece. E ele encerra com uma frase de muita esperança: avançai, avançai, irmãos, pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que possamos então adentrar esse espaço luminoso e ouvirmos juntos as vozes dos anjos. Muita paz a todos e que Deus preencha os corações aflitos de todos nós nesse momento. Avancemos na prece, sentimos a prece e seremos com certeza preenchidos desse amor. Muita paz.